Bom, queridos, eu quero falar hoje sobre um assunto, e antes de eu falar sobre esse assunto, é claro, já estão abrindo os braços ali, já estão afastando, fazendo assim, entendeu? Alguém ali puxou um revólver, mas então, deixa eu só. Eu gostaria de conhecer hoje quem é que está nos visitando pela primeira vez. Quem é que está aqui na primeira vez na família da Fé de Bangu? Você está levantando o seu braço, que bom, aqui também temos mais alguém. Do meu lado esquerdo tem alguém? Todo mundo de casa? Que bom, gente. Vocês que estão nos visitando hoje, a gente tem assim uma alegria muito grande de receber vocês aqui. Nos sentimos honrados com a sua presença, por você ter tirado um tempo para estar aqui na casa de Deus. E a gente quer dizer para você que você é muito especial para nós e especial para Deus. E por causa disso nós aplaudimos o nosso Deus. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Ao final do nosso encontro, depois da pregação, esse pessoal aí da camisa coral vai estar procurando você. Nós temos uma salinha aqui ao lado, e eu gosto sempre de comentar isso, né? Quando fala assim, eu tenho uma salinha ali ao lado, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vão botar a mão na minha cabeça? Calma, não é nada disso. Lá a gente quer dar uma lembrança para vocês, não é como apenas uma pequena recordação do agradecimento que nós temos a Deus por você ter estado aqui conosco. Se você querendo, volte mais vezes e fique muito à vontade nessa noite, porque essa é a casa de Deus. Amém? Agora sim, queridos, é bom. O assunto que eu quero comentar hoje é um assunto que vai falar a todos. Eu tenho quase certeza disso. Quem aqui tem algum problema para resolver? Qualquer ordem de problema. Não interessa se é de saúde, se é de trabalho, se é financeiro, qualquer problema. Você pode levantar a sua mão? Eu só não levanto o outro porque eu vou cair e vocês vão ficar rindo de mim. Gente, infelizmente, os problemas, eles estão ao redor da nossa vida. Os problemas, eles acompanham a nossa vida. E eu já vi muita gente, de verdade, muita gente sair dos caminhos de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, não, a pessoa saiu da igreja, mas está numa outra igreja, glória a Deus. Mas quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa, ela se afasta dos caminhos do Senhor por causa de um problema. E eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar. Eu gosto também de perguntar a Deus, com todo respeito. Se Ele achar que deve me revelar, Ele vai me revelar. E provavelmente já deve ter revelado a inúmeras pessoas nesse mundo. Mas eu sempre me perguntei, Senhor, por que nós temos problemas? Qual é a utilidade de um problema? A partir do momento que eu comecei a entender que Deus não faz nada à toa, Deus, ele não tem um estalo na cabeça e fala, vou fazer. Tudo dele, que ele permite que aconteça na nossa vida, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Eu pensei, Senhor, mas problema? Qual é o porquê do problema? Qual é o propósito do problema? E na nossa vida, queridos, todos nós passamos por processos. Você pode repetir essa palavra comigo? Processo. E os advogados aí chegaram, aleluia. Não é esse processo que eu estou me referindo. É o processo de desenvolvimento. É o processo do dia a dia. É o processo de mudança, o processo de transformação. Nós, muitas das vezes, quando pensamos em processo, eu fui buscar o que o dicionário define como a palavra processo. E diz o seguinte, ação contínua e prolongada, que expressa continuidade na realização de determinada atividade. Então, por aqui a gente já entende. E eu quero dizer para você, Deus trabalha com processos. Amém? Deus trabalhou com processos na vida de Jesus. Desde o momento em que ele estava lá na manjedoura, até aos 33 anos, ele assumir o seu ministério, começar o seu ministério, Jesus, ele passou por um processo. Você, no dia que aceitou Jesus, no dia que você encontrou o Senhor, você começou a passar por um processo, e eu também. E glória a Deus por isso, porque você vai compreender isso nessa noite. Não porque eu vou estar aqui pregando para você, mas porque através das palavras que vão sair dos meus lábios, o Espírito Santo há de confirmar isso no teu coração. Você vai entender por que muitas vezes aparecem problemas na sua vida e você não faz ideia de onde aquele problema apareceu. Você muitas vezes vai se perguntar, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu ando contigo, eu glorifico o Teu nome, por que que esses problemas me perseguem? A gente fica com essa dúvida. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Aconteceu comigo. A maneira de ser e de fazer alguma coisa também se chama processo. Desde que nascemos, experimentamos vários processos ou etapas na nossa vida.
E quem dizer aqui que eu escrevi isso pensando no meu neto, por gentileza, não foi. O desmame, a gente nasce, a gente mama. Chega um momento que não dá mais, não é? Eu não tenho medo nenhum de dizer, mas você agora vai dar risada. Eu mamei até os 4 anos de idade. Meu pai dizia, já estava quase mamando em pé. Um absurdo, né? Demorei a beça para poder desmamar. Nós aprendemos a mudar a nossa alimentação. A gente começa, não é? Quando bebê, comendo papinha. Daqui a pouco começa a comer uma comida amassadinha, não é? Daqui a pouco está querendo comer pizza, como uma certa criança que eu conheço, que eu não vou dizer o nome, já falei que vou parar com esse negócio de ficar citando meu neto aqui no culto. Mas é uma criança pequena, entendeu? Quer comer pizza, quer beber água, quer comer laranja, tangerina. O que passar na frente dele, ele quer. E depois começamos a engatear. Aí começa aquela fase mais crítica, que é a fase que ele quer ficar em pé. Assim está sendo com ele, também foi com você. E a maior preocupação para quem está próximo a uma criança que começa a andar é por quê? Porque ela ainda não tem equilíbrio e fica assim, ó, né? Igual um bêbado, vai para frente, vai para trás e você tem que ficar segurando para que ele não se machuque. Daqui a pouco ele mal começa a andar, ele quer correr. Daqui a pouco ele mal começa a correr, os processos continuam na sua vida. Eu e você estamos desde pequenos experimentando processos. Nos estudos, por exemplo, não é diferente. Nós passamos por várias classes até chegar a escolher a nossa profissão. Na vida amorosa, não é? Para quem é crente, nós entendemos que há a fase do namoro, a fase do noivado e a fase do casamento. São processos que vão acontecendo até que um enlace matrimonial possa então se concluir. E será que na vida espiritual também nós temos processos? Ou será que a partir do momento que alguém fez um apelo e disse, quem aqui quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a mão. E nós levantamos a nossa mão e agora está tudo certo, agora só precisa batizar e depois que batizar é só viver com Jesus. Será que na vida espiritual também é assim? Você sabe que não. Na vida espiritual, desde quando nós nos convertemos até o dia de hoje, Deus iniciou um processo nas nossas vidas. E a palavra diz que a obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Então Deus começou um processo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, e Ele vai cumprir todo o processo que Ele tem preparado para nós. Eu creio que Deus tem trabalhado dessa forma. Passamos a conhecer a Deus em um processo que nós chamamos de intimidade. Quanto mais nós passamos às vezes por tribulações, por lutas, por dificuldades, e você vai dizer assim, pastor, mas isso aí parece ser um pouco meio estranho. Por que para me aproximar de Deus eu preciso passar por isso? Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda ela para você mesmo, mas você tem que ser sincero com você. Eu não vou ouvir, ninguém vai ouvir. Quando é que você ora mais? Quando o mar está calmo? Quando tudo vai bem? Quando o vento está a favor? Ou quando o bicho está pegando? Quando começa a faltar dinheiro, quando você recebe a ligação lá do banco, do cartão de crédito, quando as coisas parecem estar mais difíceis, fala a verdade. Aí é com você, eu não estou aqui para julgar, como eu sempre digo para você. Você está disposto a experimentar os processos de Deus? Se você está disposto, diga, eu estou, pastor. E eu faço esse compromisso. Vamos lá? E eu faço esse compromisso com Deus nessa noite. Deus está te preparando para coisas maiores e melhores. Quando a gente fala desse jeito, a gente se alegra. Mas entenda, para que nós cheguemos a coisas maiores e melhores que Ele tem reservado para nós, nós precisamos passar por um processo. Alguns chamam de amadurecimento, outros vão chamar de crescimento. E eu gosto muito de falar sobre isso. Os processos de Deus, eles têm a finalidade. Todos os processos, eu não estou falando ainda dos problemas, tá? Mas todos os processos pelas quais nós passamos, eles têm apenas uma finalidade. Que finalidade é essa? Nosso pastor falou isso no encontro da manhã. Nos tornar mais parecidos com Ele. Quando você lê os evangelhos,
Quando você lê Jesus agindo, trabalhando, ali curando pessoas, você vê Jesus passando por tantos problemas, perseguições, lutas, pessoas que eram contrárias a ele, e ele não desistiu em momento algum. Por quê? Porque ele atingiu um patamar de intimidade e ele precisou aprender isso. A Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento. A Bíblia diz que ele precisou crescer. E nisso tudo está envolvido ele estar próximo a Deus. Ele buscava a Deus, ele orava a Deus. E ele não desistiu da obra que estava reservada para ele. Assim também precisa ser conosco. Nós não podemos desistir. E quanto mais nós enfrentamos os problemas, mais experiências Deus nos dá. Você pode ter a certeza, existem alguns profissionais que de vez em quando pegam algum problema para resolver, sei lá, um mecânico, ou alguém que é um engenheiro industrial, ou alguém que conserta máquina de costura, que é aquele problema, o computador, é um problema que a pessoa não consegue achar. E ela futuca daqui, futuca dali, ela tenta daqui, ela tenta dali, ela tenta, até conseguir resolver o problema. Quando ela resolve, o que ela ganha? Experiência. Da próxima vez que aparecer um veículo, ou uma máquina, ou seja lá o que for, ela vai saber certinho aonde ela tem que mexer, porque ela já passou por aquilo ali. Quando nós temos problemas, Deus quer que nós nos assemelhemos ao seu Filho, Jesus Cristo, para saber como agir diante das situações da vida. É nas provações que também adquirimos experiências para sermos vitoriosos nas lutas e dificuldades da vida. Por isso eu perguntei, quem aqui tem problema? E a grande maioria levantou, alguns não levantaram. Eu falei, glória a Deus, que bom, está tudo bem, está tudo maravilha na vida dessa pessoa. Mas aqueles que levantaram, com certeza já se depararam ou estão passando por um processo onde há um problema e que talvez você não saiba nem qual é a solução. Eu não sei se isso só acontece comigo, não sei se isso acontece com você também, mas já aconteceu várias vezes comigo, de eu ficar perguntando, Senhor, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver esse problema? E Deus, pela sua misericórdia e graça, no tempo certo, no momento certo, Ele traz a solução. Na minha vida, como traz também na sua vida. Creia nisso. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Guarde no seu coração uma frase que eu vou dizer agora. Deus nunca quer a nossa destruição. Vamos lá? Deus nunca quer o nosso mal, a nossa aflição, mas sim, o nosso aperfeiçoamento. Deus está nos aperfeiçoando. A palavra diz que no livro de Jó, que ele estava afinando Jó. E antes de nós lermos essa passagem do livro de Jó, eu quero orar com você. Não pense que eu esqueci, não. Eu estava realmente querendo orar com você depois que eu introduzisse o assunto e você compreendesse o que a gente vai falar nessa noite. Feche seus olhos. Vamos juntos orar. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós nessa noite buscamos de Ti, ó Pai, a consciência, a revelação, a Tua palavra, Pai, rema, que fala aos nossos corações e que, ó Pai, muitas vezes nos consola, nos ensina e nos prepara, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Recebe nessa noite, Senhor, a nossa adoração e eu te agradeço, porque eu creio, ó Pai, que nada sou, mas eu sei que o Teu Espírito há de usar a Tua palavra no coração dos meus irmãos. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 42, versículo 1. O pessoal vai projetar para a gente aí, por favor? Então, Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Eu devo ter usado aqui uma outra versão, né? Eu devia estar meio distraído, devo ter usado a nova versão da Bíblia Viva, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você crê nessa palavra nessa noite?
que Deus pode todas as coisas e que nada que Deus planejou pode ser frustrado? Diabo não tem mais poder do que ele, as coisas desse mundo não têm mais poder que o nosso Deus, nada em todo o universo que foi criado por ele tem mais poder do que o nosso Deus. Então eu acredito que todos já conheçam a história de Jó. Se você não conhece, eu vou trazer aqui um pequeno resumo para que você possa entender. Jó foi um homem fiel e devoto a Deus e procurava andar corretamente no temor de Deus, do Senhor. Esse Jó era um homem rico. Ele possuía muitos bens, ele possuía muitos campos, ele possuía muitas criações de gado, de ovelhas, em todo o mundo, é o que diz a Bíblia. Ele tinha uma família muito bem sucedida, ele tinha vários filhos, seus filhos trabalhavam para ele, junto com ele, lá nesses campos. Então Jó, se nós hoje fôssemos olhar, ele era um exemplo a ser seguido. Se nós olhássemos para Jó, a palavra diz que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. E o que eu acho interessante é que os sacrifícios, porque naquela época a graça ainda não havia sido derramada, né? O perdão do Senhor, o sangue precioso, aquele que ia dar solução à nossa vida, ainda não havia sido derramado. Então era preciso oferecer ofertas a Deus. E ele oferecia pelos seus filhos, que eu nem sei, com toda sinceridade, se realmente temiam a Deus. Jó oferecia os sacrifícios, diz a palavra, até mesmo por palavras que eles pudessem dizer que ofendessem ao Senhor. Então Jó, em integridade, em correção, em uma pessoa reta, ele era um exemplo. Só que o que aconteceu na vida de Jó? De um momento para o outro, a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Já aconteceu isso com você? Você já passou por uma situação assim? De repente está tudo bem, de repente os ventos estão a favor, você está feliz, você serve a Deus com alegria, com amor, você faz tudo direitinho, procura ser uma pessoa fiel e de repente na sua vida as coisas viram de cabeça para baixo. A gente fica doido, não é verdade? A gente não consegue compreender, a nossa visão é limitada. Lembre-se de uma coisa, nós somos ovelhas do Senhor. E segundo os zoologistas, não é? Eu acho que é esse o nome, a ovelha ela não tem uma visão muito acurada. O máximo que ela consegue enxergar com nitidez é até 10 metros. Para você ter uma ideia, 10 metros deve ser mais ou menos como daqui até lá naquela coluna. Passou disso, a ovelha está ceguinha. Conosco também é assim. Nós não conseguimos ver certas coisas que Deus vê. E por causa disso, nós muitas vezes vamos ter momentos onde nós ficaremos, o que está acontecendo, Senhor? Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar o que é que está acontecendo. Os filhos de Jó morrem, a riqueza, os seus bens materiais desaparecem. Você imagina, perder um filho já é uma coisa terrível. Perder tudo aquilo que se conquistou durante a sua vida deve ser também muito ruim. E mais, a sua saúde fica comprometida, a ponto dos outros acharem até que ele iria morrer. Tanto que dizem para ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina só o estado que estava Jó. Ele ficou com uma doença que era uma doença que todos que passavam viam. Ela era muito visível, não era nada escondido. Então Jó passou por momentos de vergonha, de pessoas olhando para ele. E naquela época, para você ter uma ideia, qualquer doença que a pessoa tinha era relacionado a alguma culpa que ela tinha diante de Deus. Ele não entendeu. Eu também não entenderia. E provavelmente você também não. Ele fazia tudo certinho e aparentemente deu errado. Será que eu estou falando para alguém aqui que já aconteceu isso? Será que alguém aqui se identifica com Jó? Talvez você esteja passando por esse problema hoje. Talvez você já tenha passado por um problema semelhante, onde tudo ia bem, e de repente a vida virou de cabeça para baixo. Nós temos, queridos, que ter a consciência de que nada é para sempre. Nada é para sempre. Guarde isso no seu coração. Nem as coisas boas e nem as coisas ruins. Deus, nesse processo que Ele está nos treinando, que Ele está nos transformando, Ele muda a situação vivencial da nossa vida. E nessa mudança que Deus faz, nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo.
Nós vamos a cada dia tendo mais experiências com o nosso Deus. E eu posso garantir para você, se Deus tem um plano na sua vida, e Ele tem, os planos de Deus não podem ser frustrados. Está passando por um problema, está passando por uma provação, está passando por uma tribulação, entenda, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus nunca ficou assim, agora como é que eu vou fazer? Eu planejei isso na vida do Renato, eu, né? Eu não vou falar, meu Deus, não tem como. E agora como é que eu vou fazer? Não tem como, gente. Deus não tem planos frustrados, o que Ele promete, o que Ele vai calcular, Ele cumpre e acontece, porque Ele tem a palavra final em todo o universo. E eu pergunto, você já se perguntou se havia pecado em meio a um problema que você não compreendeu? Mais uma vez, minha esposa que sabe, não é possível, Arlene, me ajuda, por favor. O que está acontecendo? O que eu fiz? Será que eu ofendi alguém? Será que eu ofendi Deus? Gente, não é possível, deixa eu ver aqui na conta. Não, está aqui o Pix do dízimo, está certinho. Gente, a gente fica preocupado, a gente fica procurando uma razão. Por que eu estou passando por isso? Não importa se o problema é desse tamanho ou é desse tamanho, a gente começa a pensar. Senhor, por que isso está dando errado na minha vida? Por que a minha vida não muda? Por que as coisas não se transformam? Por que a minha vida continua nessa mesmice e eu não vejo nada acontecendo? E a gente começa a procurar o erro em nós. A gente começa a procurar em nós alguma falha que possa ter ocasionado isso. Mas eu quero que você se lembre de Jó. Era homem íntegro, homem obediente e temente a Deus. Se você também anda em integridade com o Pai, se você anda com amor a Deus, se você cumpre todos os princípios que Deus tem colocado para a tua vida, porque não são muitos, hoje nós vivemos pela graça, você pode ter a certeza, está passando por algum problema? Deus tem propósito nisso. Deus está querendo lhe ensinar alguma coisa. O Senhor está te afiando, para você ter uma ideia, afinando na verdade. Para você ter uma ideia, aqui tem um contrabaixo. Se você olhá-lo de perto, você vai falar, nossa, como é bonito. Você vai olhar aqui a guitarra é muito bonita, um violão excelente. Mas eu digo para você, se eles estiverem desafinados, apesar de toda a beleza que eles têm, o propósito deles não será cumprido. Você imagina o Pete chegando aqui, não tem como. Um baixista, não tem como. Um violonista, não dá. Primeiro ele tem que fazer o quê? Afinar. E você já viu como é que é o processo de afinação de um instrumento? Eu não sei para o instrumento, mas para a corda é sofrida. É ou não é? Aperta, aí, quem sabe afinar de ouvido, né? Aí vai lá, aperta mais. Agora tá bom. Tadinha da corda, não é? Deus faz assim conosco. Deus está nos afinando porque não basta a nossa aparência. Basta o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. Nós vamos servir a Ele, nós vamos obedecê-lo, nós vamos fazer a obra dEle, nós vamos testemunhar de Jesus, de que Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar quando nós estivermos afinados. E esse processo, meus queridos, nem sempre será sem dor. Às vezes nós vamos passar por isso, pastor, que pregação difícil, mas é uma pregação que eu preciso que você compreenda. Quantas pessoas foram embora dos caminhos de Deus? Porque no momento em que a coisa pegou, no momento em que apertou, no momento em que a coisa ficou difícil, a pessoa falou, o que adianta servir a Deus? Você já ouviu isso? Não diz amém não, pelo amor de Deus. Mas eu sei que você já ouviu. E aí, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas... Rapaz, uns probleminha aí que está acontecendo na minha vida e tal. Pô, cara, agora é que tu tem que estar na igreja mesmo. Vamos nessa, vamos lá, vamos estar junto. A realidade é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Seja nos momentos bons ou nos momentos que não são tão bons ou tão agradáveis. Saiba disso. Estando tudo bem ou estando com ventos contrários, a sua vida está nas mãos de Deus. No momento da tempestade, Jesus não pulou do barco e falou, discípulos, dá o jeito de vocês aí, estou indo. Não, ele se levantou, vento, sossega o facho, mar, se acalma, senão a gente vai conversar depois.
e acabou toda e qualquer tribulação. O mar ficou livre. E Deus está com você. Na hora que Ele disser, acalma na vida do X, do B, do A, acaba na vida do João, do Antônio, da Maria. Quando Ele disser, acabou, acabou. Nós não podemos desistir. Ele está com você. Ele não te abandona. Não volte atrás. Jó capítulo 42, versículo 5. Veja só qual é a declaração que Jó fez antes e veja só a declaração que Jó faz agora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como está lá? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Queridos, depois de Jó ter passado por toda essa tribulação, por todo esse problema, pela vergonha, pelos seus próprios amigos, de começarem a desconfiar que havia pecado na vida dele, depois dele ter passado por todo esse sufoco, ele dita essa frase. Por quê? Porque ele recebeu tudo em dobro? Porque a vida dele voltou a ser melhor do que era antes? Não. Mas porque a intimidade dele com o Senhor aumentou em zilhões %. Jó agora conhecia Deus apenas de ouvir. Ele tinha uma ideia de quem era Deus por causa do que as pessoas falavam. Mas ali ele teve uma experiência pessoal com o próprio Deus. E isso foi excelente para a vida dele. Entenda uma coisa, queridos. Deus quer te conhecer e quer que você o conheça intimamente. Deus quer ter intimidade contigo. Que na hora que Ele fale, que na hora que Ele profira sobre a sua vida, qualquer coisa você entenda, é Deus que está falando comigo. Quando você abre a sua voz, quando você fala com o Senhor, quando você dirige a Ele a tua oração, você não vai ficar pensando, será que Deus ouviu minha oração? Será que não ouviu? Mas nesse dia eu estava meio borocochô, estava para baixo, eu não tenho certeza se Deus ouviu minha oração. Não. Quando você conhecer a Deus cada vez mais profundamente, não importa o teu estado emocional, Deus vai ouvir a tua oração. Sempre. Veja, esse é o último capítulo de Jó. 42 capítulos para Jó finalmente fazer essa declaração. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Eu ouço a tua voz. Imagine o que Jó passou para conseguir chegar a dizer isso. Jó só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas foi nos dias difíceis de sua vida que ele viu Deus agindo, falando, curando e ensinando. Eu tenho pedido a Deus, é um pedido que eu tenho feito para Ele. Existem coisas na Bíblia que elas dizem mais do que aparentemente estão escritas. Por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos, e quando alguém vier e bater na tua face, faz o quê? Revida, meu irmão, buraca para cima dele, quebra, vai. Foi isso que Jesus falou? Não, ofereça o quê? A outra face. Você entende que tudo tem duas faces. Jesus aqui não estava falando literalmente. Jesus estava falando o seguinte, que tudo tem duas faces. Então, quando nós temos um problema, eu não posso ver apenas a face do problema, a tribulação, a dificuldade. Eu preciso enxergar o outro lado disso. E para isso, só Deus para me mostrar. Senhor, me mostra qual é o propósito disso. Se o Senhor não me mostrar, eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar aos teus pés. Mas eu quero ouvir a tua voz. Eu posso dizer para você, todos os momentos de tribulação que eu passei, Deus falou ao meu coração, mas eu estava tão agitado, o meu coração estava tão contrito, eu estava com a vida tão completamente abarrotada de pensamentos que eu não conseguia ouvir Deus. Hoje, tempos depois, talvez no capítulo 42 da vida de Renato, eu hoje compreendo que Deus falou comigo várias vezes, eu é que não ouvi. Não faça como seu pastor, insista no Senhor. Pare, ouça a voz dele, vá para um lugar deserto, deixe Deus falar ao seu coração. Jó perdeu todos os seus objetos e criações de valor que ele deveria ter, tendo conquistado isso com muito esforço. Você já perdeu alguma coisa que você conquistou com muito esforço? Eu comprei uma Fiat Uno para os meus filhos há um tempo atrás. E a Fiat Uno, aparentemente,
era um excelente carro. Quando eu olhei, eu me apaixonei. Falei, gente, que carro legal. Vou comprar esse carro. Preciso nem dizer, né? Peguei o carro, o pneu estava careca. O motor estava com problema do cabeçote. A suspensão, só Jesus na causa. A forração interna não estava boa. De pintura, estava muito bonita. Até começar a pegar sol e chuva. A pintura começou a ir embora. E a gente foi investindo naquele carro. Meu filho mais novo estava começando a aprender a dirigir, o mais velho também. E eu falei, opa, no meu ninguém vai pegar para aprender a dirigir não. Vou comprar um para vocês irem treinando. Certo dia eu acordo de madrugada. O Mateus sempre foi mais afoito. Então era ele que mais dirigia o veículo. O outro mais velho não quis muito. E eu acordei na madrugada, 1h da manhã. E eu olho pela janela. Os carros lá na minha rua dormem na rua. Eu olhei pela janela. Mateus? Oi, pai. O que foi? Falei, cara, o carro está onde? Tu trouxe o carro para casa hoje não? Não, pô, o carro está lá na rua. Falei, qual rua? Aqui, pô, na frente de casa, pai. Levanta aí, Mateus. Aí ele olhou, já era. Depois de ter investido muito dinheiro, gente, não foi pouco, foi muito dinheiro, levaram o nosso veículo. Ali eu senti o que é perder alguma coisa de valor. Mas Deus é tão bom que Deus restituiu com outro ainda muito melhor, que também está na mão dele. E eu falei, se perder o segundo, aí Deus vai conversar contigo sério. Presta atenção, rapaz, porque tinha segredo. Ele que não botou o danado do segredo do carro, levaram o carro embora. Então eu quero dizer isso para você. Você nunca vai ficar no prejuízo. Pode confiar no que eu estou falando para você. E isso é a Bíblia que diz. Você vai passar por tribulações. No mundo tereis aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. Jesus não estava dizendo, no mundo tereis aflições e a vida de vocês vai ser aflições, sobre aflições, sobre aflições, sobre aflições, porque aqui nessa vida é luta, batalha, moenda. Não. Nós passamos pelas tribulações, nós passamos pelos desertos da vida, mas o Senhor nos leva até o local da vitória. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso para agir na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Jó estava pensando que ele tinha tudo para achar que alguma coisa estava errada na vida dele. Mas ele escolheu se resignar, fechar a boquinha e esperou o agir de Deus em meio às dificuldades. Essa é uma lição para mim e para você. Quantos aqui cantam Socorro Deus? Socorro Deus. Ninguém conhece não? Socorro Deus. Não é meme não, gente. Tem uma música mesmo. Socorro Deus. Não é? A gente não canta desse jeito? A gente fica desesperado, gente. Gente, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fechar a boquinha e saibam, eu sou o Senhor que cuida de vocês. Eu não vou deixar vocês nas mãos. Eu não vou deixar você numa furada. Se você hoje está passando por um momento difícil, creia, confie no momento certo. Eu vou mudar a tua situação. Eu vou mudar tudo o que acontece na tua vida. E você vai entender que sou eu, o Senhor, que estou trabalhando em você. Veja a declaração de Deus a respeito de Jó. Para pensar, capítulo 1, versículo 8. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Isso é Deus falando a respeito de Jó, e provavelmente é o que Deus fala ao teu respeito. Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo. Deus sabia qual era a essência de Jó, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então Deus sabia que Jó era homem justo. Jó teve um tempo difícil, porém nada dura para sempre, como eu falei para vocês. E Deus então, depois de Jó haver passado por todas essas situações, lá no capítulo 42, no versículo 10, Deus vai fazer algo maravilhoso. E se você está passando por uma luta, por uma provação, entenda que Deus vai fazer isso na sua vida também. Pode não ser hoje, eu não posso te dizer o tempo porque eu não tenho essa revelação, mas Deus vai mudar a tua vida. Vamos lá, Jó 42, 10.
Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. Chegou o tempo de Jó, está lá, ó. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que antes possuía. Queridos, alguma coisa foi subtraída da tua vida? Deus vai te dar em dobro. Alguma coisa aconteceu na tua vida, que você ficou triste, que você ficou desesperado, que você ficou pensando, e agora? Como é que vai ser? Confie em Deus, faça a obra dele. Imagine, Deus fez isso na vida de Jó, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos. Amigo da onça. Porque se você for ver a história, Jó, rapaz, tu tá mal mesmo, hein? Tá esquisito o negócio para você, hein? Rapaz, o que tu fez para poder estar desse jeito? As pessoas acham isso. Ah, não, se está passando por algum problema, pode ter certeza, tem pecado na vida, pode catar que tem. Alguma coisinha escondida no coração, nem que seja da infância, está lá. E ele precisa se acertar com Deus. Não. Muitas vezes Deus vai nos afinar, vai nos tornar melhores. Pode ter certeza que o valor dos bens e de tudo aquilo que Deus deu em dobro para Jó, já não significava tanto para ele quanto significava antes. Porque ele sabe, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Tudo é dele, queridos. Tenha essa convicção no seu coração. Se ele quer dar em dobro ou não, ele continua bom. Temos que exaltar a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. É tão bom cantar essa canção? Que Deus é bom, queridos. Ele não muda. É a essência de Deus, amor, bondade, fidelidade, mansidão. Por isso ele deu isso para nós, na forma do fruto do Espírito. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. Ele conhece os nossos limites. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Então ele conhece as suas emoções, ele conhece a sua vida espiritual, ele sabe qual é o limite e ele não vai deixar você sucumbir. Ei, amigos! E o pessoal no barco lá, né, segurando vela e puxando e falando, dessa vez já era. Pedro olha e fala, Senhor, é tu mesmo? E Jesus falou, sou. E os outros pensaram até que era um fantasma, né, meteram o pé. E Pedro fala, então diga que eu posso ir ter contigo. E Jesus falou, vem. O que Pedro fez? Foi embora na água. E ele começou a andar sobre aquelas águas e você sabe muito bem o que aconteceu. E reparando Pedro no problema, o que aconteceu? Começou a afundar. E Jesus falou, problema dele. Eu não falei nada, mandei ele vir. Ele veio porque quis. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele de cima das águas. Pensa bem. A fé, ela não encontra barreiras. A fé, ela não vai encontrar situações onde vamos dizer, não, isso aí não dá para fazer. Não. Jesus em pé sobre as águas, estende a mão, pega a mão de Pedro e faz o quê? Levanta ele. Se você um dia estiver sucumbindo, pode ter certeza, Deus não vai permitir, Ele vai te levantar em nome de Jesus. Para terminar, queridos, o diabo não tem poder para tocar na tua vida. Jó capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, então Yahvé declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, falando a respeito de Jó, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Vamos ver como é que está aí? Então Yahvé declarou aos acusados, ao acusador, concedo... agora acharam aí a versão, né? Obrigado, gente, valeu. Então o que acontece? Deus falou para Jó, Deus falou para o diabo, olha, você vai mexer com Jó, você só não pode mexer na vida dele. O diabo não pode nada contra a sua vida, nada contra a sua família, nada contra os seus bens, se Deus não der permissão. E se Deus dá permissão é porque Ele tem propósito. Não pense que é assim, Deus quis que eu tivesse esse prejuízo. Não, Ele quer te ensinar alguma coisa. Enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, os mesmos que duvidaram da sua integridade, Deus fez justiça, porque Deus é justiça. A Jó
dando-lhe tudo o que possuía antes. Jó não se deixou ser enganado por suas aflições, nem pela sua tristeza, nem pelos seus bens e pela sua saúde. Ele sabia em quem ele cria e sabia que no final o meu Redentor se levantará. São essas as frases que nós sempre repetimos e nem sabemos que era Jó que estava dizendo tudo isso. É a conclusão, queridos. Não pense nos problemas como um fim, mas a oportunidade de crescer como pessoa e como filho íntimo de Deus. Jesus foi à cruz do Calvário, crucificado, todo deformado. Muitos pensaram, é o fim. Aquele que dizia que era o Filho de Deus, agora está tudo acabado. E não era ali que estava terminando tudo. Simplesmente estava tudo começando ali. Pode vir, Pete. Durante o dia difícil, fique calado. Treina-te a ficar com a boca mais fechada. Não libera palavras que possam invalidar o que Deus preparou para você. Fale com Deus, conta para Ele os teus problemas, as tuas lutas e as tuas dificuldades. Não fica contando para pessoas que talvez não tenham como te ajudar. Apenas em oração, né? Mas tem gente que às vezes não vai poder te ajudar. E tem muita gente que ainda vai dizer o contrário. E que você possa declarar no dia da tua bênção, como Jó, ao ter mais intimidade com Ele. Jó 42:5, eu vou ler novamente. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Imagina, eu conhecia Deus porque o pastor pregava, porque eu ia na igreja. Eu conhecia Deus porque minha avó, quando eu era pequenininho, me levava na igreja, porque a minha mãe pregou para mim. Mas hoje eu conheço a Deus face a face, porque foi na hora da luta, na hora do problema, que Deus falou ao meu coração. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem possa ter chegado até você como bênção. Que você não foque nos problemas e nas lutas da vida. E se você está passando, saiba, Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir e para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, eu não posso deixar, ó Deus, de interceder pelos meus irmãos, Pai, por essa igreja, por aqueles que estão assistindo de casa. Talvez muitos, Senhor, estejam tristes, deprimidos, completamente abatidos, Senhor, diante das situações da vida, dos problemas, ó Deus, que surgem todos os dias. Mas, ó Deus, nessa noite, Tu traz uma palavra reveladora. Os problemas não são para nos destruir, mas são para nos edificar, nos colocar mais próximos a Ti, para que o Teu santo e poderoso nome continue a ser glorificado. Glorifica, Senhor, o Teu nome em meio à Tua igreja, e que os testemunhos do Teu poder e daquilo que o Senhor pode fazer, possam ser ministrados desse altar. Te pedimos isso e agradecidos somos, em nome de Jesus. Que todos digam amém e dê um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé.